Olá, queridos alunos do quinto ano B, sejam bem-vindos à nossa revisão de prova para avaliação de História. A avaliação de História que está agendada para amanhã, quarta-feira, será disponibilizado um link no site para a prova. A partir das 8 horas da manhã, o link estará disponível e ficará até às 23 horas, até às 11 da noite. Então, vocês podem escolher dentro desse horário qual o melhor horário para realizar a prova. Lembrando que vocês só podem acessar uma vez. Então, busquem um horário que vocês estejam tranquilos e disponíveis para vocês entrarem e começarem e terminarem a prova, ok? Então, vamos lá. Começaremos a revisão de prova do quinto ano de História com a página 247. Página 247. Ok? Vamos abrir lá na página 247 da apostila de História do quinto ano. Deixa eu só apertar um botão aqui, só um minuto. Vamos lá, filha, vamos pôr o desenho. Vem. Olha lá. Vai. Certo, na página 247, nós vamos falar sobre a Corrida do Ouro. Esse período, chamado a Corrida do Ouro, ele aconteceu porque muitas pessoas começaram a migrar para o Brasil, quando surgiu aí os primeiros achados de ouro na região. Então, nós vamos grifar aí as 3 primeiras linhas, que diz a intensa migração até Arraiais. Então, diz aí, a intensa migração para a região das Minas ficou conhecida como a Corrida do Ouro. No início, as pessoas que partiam para essa região costumavam se reunir em arraiais. Então, eles ficavam em lugares improvisados para permanecer lá mais perto das minas, para poderem fazer a busca pelo ouro. As condições eram muito difíceis, tanto de moradia, quanto de alimentação e de material, porque eles iam para um lugar sem conhecer e ficavam lá sem conforto nenhum, apenas atrás do ouro, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o abastecimento das minas. O abastecimento das minas, ele era necessário porque os mineradores não tinham tempo para plantar, para colher, para cuidar de animais. Eles estavam com o foco voltados para encontrar ouro. Eles não tinham tempo para outras questões, nem para a melhoria do seu dia a dia. Então, as minas, elas eram abastecidas por outras pessoas. Eles exerciam esse trabalho. Como vocês podem ver aí, ó, o abastecimento das minas. Os moradores da região das minas tinham necessidade de diversos tipos de produtos, como ferramentas, roupas e alimentos. Só que eles não tinham tempo. Então, essas mercadorias, em sua maioria, eram trazidas de outras regiões da colônia e eram transportadas no lombo de mulas por comerciantes conhecidos como tropeiros. Então, os tropeiros eram comerciantes que pegavam vários tipos de produtos, alimentos, roupas, ferramentas, colocavam em sacos em cima das mulas e iam até a região das minas para vender esses produtos para quem estava lá. Então, nós vamos grifar agora todo esse parágrafo, desde os moradores até a palavra tropeiros. São essas 4 primeiras linhas que explicam o que eram e o que faziam os tropeiros. Então, os tropeiros eram os comerciantes. E o que eles faziam? Pegavam todo tipo de mercadoria, roupa, ferramenta, alimento, colocavam em sacos, amarravam nas mulas e iam até as mineradoras para vender esses produtos para quem vendia lá, para quem morava lá. Porque quem morava lá não tinha tempo de cuidar das coisas, da alimentação, da plantação. Então, o foco era só em buscar o ouro. Deu para entender esta parte? Joinha? Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, perfeito. Vamos adiante, então. Agora, nossa próxima página de estudos, ela é a página 264. Página 264 de História.
em que nós vamos falar sobre a corte portuguesa agora. Nesta parte, nós vemos aí uma imagem da corte portuguesa se organizando para partir de Portugal para vir aqui para o Brasil. Então, olha quantas pessoas estavam envolvidas, quantas pessoas faziam parte da corte portuguesa e muitas outras foram só para observar. Por que a corte portuguesa veio para o Brasil? É muito simples. Começou uma guerra entre a França e a Inglaterra. Um queria dominar o outro, a França queria invadir a Inglaterra queria tomar conta da França e começou uma briga muito grande entre os dois. Tá, tia Jéssica, mas o que Portugal tem a ver com França e Inglaterra? É muito simples. Portugal era aliado dos ingleses. Ele era como se fosse o melhor amigo da Inglaterra. Então, se ele era tão amigo da Inglaterra, a França poderia querer invadir Portugal também. Então, a corte tinha medo de ser invadida e perder o poder. Porque se a França invadisse e assumisse a corte, eles tomavam conta do lugar. Então, por isso que Dom Pedro decidiu vir para o Brasil com toda a sua corte para impedir que ele fosse invadido pela França e perdesse seu poder. Então, ele pegou toda a corte e fugiu de Portugal para cá, para se esconder até que as coisas se acalmassem. Então, nós vamos grifar aí, a partir do primeiro ponto final, onde está escrito: França e Inglaterra estavam em guerra até para o Brasil. Desde França e Inglaterra até para o Brasil. Que é exatamente isso que eu expliquei para vocês. A França e a Inglaterra estavam em guerra e Portugal, que era aliado dos ingleses, corria o risco de ser invadido pelos franceses. Por isso, o governo português, o governante português Dom João, resolveu transferir a sede do governo de Portugal aqui para o Brasil. Agora, um ponto interessante é esse quadrinho em azul. Olha o que está escrito. Assim que a corte chegou, foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitados, ceder as suas casas para os que estavam chegando. E como quem estava chegando era gente importante, foram requisitadas as melhores casas da cidade, e com tudo o que tinha dentro. Eles queriam vir para cá e eles não queriam morar em qualquer lugar. Eles não queriam morar em lugares simples. Eles queriam os melhores possíveis. As pessoas que já estavam aqui no Brasil tinham que ceder moradia para a corte portuguesa poder se estabelecer. Agora que nós já grifamos esse parágrafo que fala sobre o porquê que a corte portuguesa veio para cá, que foi por causa da guerra entre a França e a Inglaterra, nós vamos para a página 265, que fala sobre o cotidiano no Rio de Janeiro. A vida aqui no Rio de Janeiro, para onde a corte fugiu, não era nada parecida com a vida que eles tinham lá, em Portugal. Por aqui as coisas eram bem diferentes. A começar que as ruas não tinham iluminação. Então não tinha iluminação nenhuma, era uma escuridão quando a noite caía. Segundo, é que não tinha nenhum serviço de limpeza das ruas. As ruas eram muito sujas. E era uma bagunça, como vocês podem ver nessa gravura, a rua direita lotada de gente, cheia de gente, de bagunça, de sujeira, porque o comércio ele acontecia ali. As pessoas vendiam, os escravos ofereciam seus serviços, tudo ali naquela região. Então, era muita gente passando para lá e para cá, muita sujeira e mal iluminação. Então, na época que a corte portuguesa chegou ao Rio de Janeiro, não tinha estrutura para receber tanta gente. Nós vamos grifar todo esse primeiro bloco, desde na época até escravizados. Vou colocar aqui na tela, ó, como ficou o meu. Ó. Toda essa primeira parte do texto deve ser grifada, que está a explicação disso que eu acabei de dizer. Que quando eles vieram para cá, para o Rio de Janeiro, a vida aqui ela era muito diferente. Não tinha iluminação, isso sem falar na água. Não tinha água encanada. Eles precisavam buscar água nas fontes públicas ou poços. E tinham que carregar aqueles galões de água pesados para levar até suas casas. Então, a vida aqui era bem diferente de Portugal. É preciso saber disso para entender também as diferenças que a corte portuguesa sofreu quando chegou aqui e o porquê que as coisas mudaram.
porque eles precisavam de conforto. As coisas começaram a mudar aqui no Brasil porque a corte portuguesa precisava de conforto, de espaço, de água, de limpeza, e foi daí que começaram as mudanças, ok? Deu para entender esta parte? Sim? Então tá bom. Finalizada a página 265 da revisão, nós vamos para a página 271. 271. A página 271 fala de um assunto muito importante que vocês já ouviram falar, que a gente sempre toca nele em história e que existe até um feriado para lembrar que ele existe, que é o 7 de setembro, que é a independência do Brasil. Com o fim da guerra que ocorria na Europa, o Dom João VI ele retornou para Portugal. Ele então deixou aqui, ao invés de deixar os seus funcionários e os seus regentes tomando conta, ele deixou o seu filho Dom Pedro. Ele deixou Dom Pedro no Brasil e ele e a corte portuguesa voltaram para Portugal. As coisas se acalmaram, a guerra acabou, não tinha mais risco de invasão, então ele finalmente podia voltar para casa dele e ele não via a hora. Então ele voltou com a corte, deixando aqui apenas o seu filho para tomar conta das coisas. Vamos grifar as 3 primeiras linhas. Desde com o fim da guerra até a Europa. Esse trecho que diz que, com o fim da guerra que ocorria na Europa, Dom João VI retornou a Portugal, no ano de 1821. Ele deixou seu filho Dom Pedro para administrar o Brasil, de acordo com as ordens vindas da Europa. Então, Dom João VI voltou para Portugal e ele comandava o Brasil, dando as ordens para o seu filho. Então, Dom Pedro tomava conta das coisas aqui, seguindo as ordens do seu pai, que estava em Portugal. Certo? Só que o povo não estava gostando disso. A população começou a reclamar que isso não era certo, que não era legal a gente ter que obedecer a Portugal, já que a gente trabalhava e tinha o nosso dinheiro aqui. Então, os influentes começaram a perceber que Dom Pedro estava sendo corrompido. E aí o pai, né, o Dom João VI, mandou uma carta exigindo que Dom Pedro voltasse a Portugal. Você pode voltar para casa, pode voltar para cá, que eu não quero mais você no Brasil. Aí Dom Pedro falou, não, eu não posso voltar. E foi aí que no dia 7 de setembro de 1822, que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. E o próprio Dom Pedro é que assumiu o governo do Império do Brasil. E ele começou a se chamar Dom Pedro I. Vamos grifar essa parte? Desde em 7 de setembro até Dom Pedro I. Essa parte mostra que Dom Pedro recebeu um título de Imperador Dom Pedro I. Seu nome mudou quando ele assumiu o poder. E ele assumiu o poder porque o pai dele mandou ele voltar para casa e ele ia deixar os seus funcionários tomando conta do Brasil, porque os funcionários receberiam ordens. E o filho dele já não estava mais obedecendo. Só que, por fim, Dom Pedro decidiu que isso não era justo e que não era certo. Então, ele mesmo declarou a independência e ele mesmo assumiu o poder, e daí ele não seguia mais as ordens de Portugal. E no dia foi uma comemoração, uma alegria, finalmente a independência do Brasil. Como vocês podem ver aí, nessa linda pintura da proclamação da independência, foi um momento histórico muito importante que mudou a história do nosso país. Só que aí, esse quadradinho vermelho, essa nuvenzinha vermelha, ela conta pra gente um fato importante, que a proclamação da independência, né, a independência do Brasil, ela não mudou como as coisas eram feitas no Brasil. Ela só mudou o poder de mãos, que passou do pai, Dom João VI, para o filho, Dom Pedro. Mas que as coisas continuavam do mesmo jeito. Vamos grifar toda essa nuvenzinha vermelha, como eu fiz aqui, ó. E ela nos diz o seguinte: a proclamação de Dom Pedro I tornou o Brasil independente politicamente de Portugal. Contudo, isso não influenciou de maneira marcante o dia a dia das pessoas que viviam aqui. A monarquia foi mantida como forma de governo, e, além disso, a escravidão e as condições de desigualdade social e de direitos permaneceram praticamente inalteradas. Então, eles viram que o poder só mudou de mãos, mas que as coisas continuaram do mesmo jeito. Continuávamos tendo escravos, o poder continuava apenas na mão de Dom Pedro I, e nada tinha mudado. Foi aí que o povo começou a reclamar muito. Agora, nós vamos para a página 272, que fala como foi o primeiro reinado.
O primeiro reinado foi exatamente de Dom Pedro I, que foi o primeiro a reinar e governar aqui no Brasil. Nós vamos grifar o primeiro parágrafo, desde Dom Pedro I até Constituição para o Brasil. As 4 primeiras linhas do texto. Certo? Dom Pedro I, ele governou o Brasil de 1822 até 1831. Esse período ficou conhecido como o primeiro reinado, porque ele foi o primeiro a governar. Uma das primeiras medidas adotadas por ele foi a convocação de uma Assembleia Constituinte, ou seja, ele convocou pessoas para ajudar na criação de uma Constituição para o Brasil. Essas pessoas eram senadores e deputados. Então, ele chamou um grupo para ajudar ele a elaborar uma Constituição. Constituição do Brasil, que até hoje existe. Sofreu várias mudanças, várias atualizações, mas é ela que rege as leis e a ordem do nosso país. Depois disso, nós vamos grifar para falar sobre os poderes. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, Dom Pedro I instituiu o poder moderador. Vocês vão grifar além dos poderes até governante. Olha só. Ele criou os poderes para organizar a nossa Constituição, para organizar os direitos e deveres do povo. Mas além dos 3 poderes, ele criou um 4º poder, que foi chamado de poder moderador. Então, o executivo, legislativo e judiciário tomavam as decisões. Só que se ele não gostava, ele tinha o poder moderador nas mãos. Ele ia lá e mudava a seu favor. Entendeu? Então, não adiantou ele criar uma Constituição, não adiantou ele criar os 3 poderes, porque no final das contas, ele só fazia a sua vontade, ele só fazia o que era bom para ele mesmo, tá bom? Isso era o poder moderador, era ele ter a última palavra, era o imperador ter a última palavra para interferir nos outros poderes e só fazer o que agradava a si mesmo, tá bom? Agora nós vamos grifar o quadrado amarelo, que nos explica o que é autoritarismo. Quando a gente fala assim, nossa, essa pessoa é tão autoritária. Ah, ele teve uma atitude autoritária. Grife o quadrado amarelo. Autoritarismo é uma forma de governo em que os líderes de um país não consideram a opinião do povo. Eles não respeitam seus direitos e eles impõem medidas de acordo com os seus próprios interesses. Então, Dom Pedro I, quando ele criou o poder moderador, ele foi extremamente autoritário. Ele pensou apenas nele e não no povo. E isso desagradou muito a população. Porque eles perceberam que ele criou 3 poderes, mas que, na verdade, a última palavra era dele. Certo? Agora nós vamos para a página 273, que fala sobre o período regencial. Dom Pedro I passou a sofrer com a oposição. As pessoas começaram a reclamar muito dele e a se unirem para tirar ele do poder. E aí o que aconteceu em contrapartida? Seu pai, Dom João VI, faleceu. Ele morreu no ano de 1826. E com isso, o trono de Portugal ficou vago. E aí as pessoas de Portugal começaram a ter medo de alguém querer assumir o poder. E numa monarquia, a gente sabe que só o filho é que assume o poder do pai, certo? Então, Dom Pedro I teve que voltar a Portugal para assumir o trono no lugar de seu pai, Dom João VI, que havia morrido. E ele deixou aqui o seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Só que Dom Pedro de Alcântara ainda era uma criança. Ele não podia governar. Por isso que esse período chama-se período regencial, porque quem governou não foi Dom Pedro, e sim os regentes, que eram pessoas escolhidas pelo imperador para aconselharem e tomarem as decisões, enquanto Dom Pedro ainda era criança. Então vamos grifar? Desde por outro lado, depois do ponto final, por outro lado, a morte de Dom João VI até período regencial. Vou mostrar aqui para vocês como ficou o meu, ó. Então, no meio do primeiro parágrafo tem um ponto final.
até período regencial escrito de negrito. Deu para entender? Então, Dom Pedro I, em 1831, ele teve que abdicar do cargo. Ele abdicou do cargo brasileiro, voltou para assumir o trono de seu pai e deixou aqui seu filho Dom Pedro de Alcântara. Porém, ele ainda era uma criança e não podia assumir, então, até que ele atingisse a maioridade, quem governavam eram os regentes. Por isso, o nome de período regencial. Só que a população gostou menos ainda. Se eles já não gostavam de ter um imperador mandando, que dirá regentes? Então, eles começaram a se unir para manifestar a sua insatisfação. Isso chama-se mobilização social. Então, no quadradinho amarelo, eu vou pedir para vocês grifarem apenas o segundo parágrafo do quadrado amarelo, que fala sobre isso. Sobre o que é até hoje a mobilização social. A mobilização social, nesses casos, quando a população se organiza em torno de determinados objetivos em comum, dizemos que ocorre uma mobilização social. Então, a mobilização social nada mais é do que o povo se unindo para lutar por seus direitos. Isso existe até hoje. Então, na época, eles não gostaram nada de ter os regentes tomando as decisões por aqui. Então, começaram a reclamar muito. Então, nós vamos agora para 275, para verificar o que foi que aconteceu, então, depois disso. Certo? Então agora, pode falar, Isa. O meu celular está travando, eu não escutei a página. Página 275, 275. Obrigada. Nada, meu amor. Precisando, você pede, eu repito, tá? Na página 275, nós vamos falar sobre o segundo reinado. Então, o primeiro reinado foi de Dom Pedro I. E agora, o segundo reinado foi o do seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Com apenas 14 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara assumiu o poder. Foi coroado imperador do Brasil, recebendo, então, o título de Dom Pedro II. Então, olha aí o nome dele mudando de novo, porque ele assumiu o império. Ele virou imperador Dom Pedro II. Esse episódio ficou conhecido como golpe da maioridade. Ô, tia, então, cada vez que você vai virando o presidente, você vai ter que chamar Dom Pedro? Não, na verdade, eles já se chamavam Pedro. Só que aí eles viram Dom Pedro I, e agora, como ele era o segundo, Dom Pedro II. Então, os imperadores tinham esse costume de que quando eles assumiam o império, eles viravam imperador Dom João ou Dom Pedro, dependendo do nome deles. Tá? Eles ganhavam um título. Deu para entender? Nada, meu amor. Então, eu vou pedir para que vocês grifem esse segundo parágrafo, desde com apenas 14 anos até golpe da maioridade. Vai ficar assim, ó. Por que foi chamado de golpe? Porque a maioridade não era 14 anos. Eles diminuíram para 14 anos para que o Dom Pedro de Alcântara pudesse assumir o poder, porque o povo estava muito insatisfeito. Então, por exemplo, é como se hoje a maioridade é 18 anos e eles reduzissem para 14 anos para que o filho do presidente pudesse assumir. Esse é só um exemplo, tá? Mas hoje não existe mais colônia e nem o período regencial, tá bom? Hoje nós vivemos uma república, acabou a monarquia. Mas na época o poder era passado de pai para filho. Como esse poder não podia ir para a mão de outra pessoa, então eles diminuíram a maioridade para que o Dom Pedro de Alcântara pudesse assumir o poder, tá bom? Então ele começou o seu reinado com o povo muito insatisfeito, o povo muito bravo, o povo enlouquecido.
Ele pegou maus bocados. Dom Pedro II, no entanto, ele governou o país por 49 anos. Foi um reinado muito longo, mas também não foi à toa, porque se ele começou a governar com 14 anos, ainda muito jovem, é óbvio que ele ficaria no poder por muito tempo, não é mesmo? Só que ele fez muitas mudanças importantes, mudanças que foram agradando o povo. Vamos grifar aí a parte que eu disse: Dom Pedro II governou o país por 49 anos. Nesse período conhecido como Segundo Reinado, diversas transformações ocorreram no Brasil. E aí vai ficar assim, ó. Certo? São os pontos importantes desta página. Esse aqui é o outro. Agora nós vamos falar a respeito das mudanças importantíssimas que Dom Pedro II fez aqui no Brasil, que está aí nessa linha do tempo. Nós vamos grifar cada momento importante dessa linha do tempo. Falem para mim, meninas, quais vocês acham dessas leis que ele instituiu, dessas coisas que ele fez, quais para vocês é a mais importante? Cada um pode ter a sua opinião, né? Qual é a mais importante para você dessas que ele instituiu? Podem ligar o microfone e falar para mim. Qual, Isa, para você é a mais importante? A aprovação da lei do como que fala, tia? Ventre livre. Ventre livre. Certo. E para você, Lara, qual é a mais importante? Assinatura da Lei Áurea. Certo. As duas leis foram muito importantes. A lei do ventre livre, ela veio primeiro, libertando os filhos de escravos, que dizia que todo filho de escravo nascia livre, né? E, no final, a lei importantíssima que a Lara citou, que é a Lei Áurea, que realmente libertou todos os escravos, filhos, pais, né? Todo mundo. Mas todas são importantes. E conforme eu vou falando agora, vocês vão grifando para mim, tá? Então, a primeira coisa que aconteceu, o golpe da maioridade. Dom Pedro II torna-se imperador. Pode grifar aí. Então, essa foi a primeira mudança. Para acalmar o povo, eles diminuíram a maioridade para que o Dom Pedro de Alcântara pudesse assumir o poder. Depois, ele aprovou a Lei Eusébio de Queiroz. Para quem não lembra, a Lei Eusébio de Queiroz era aquela lei que proibia o tráfico de africanos escravos para o Brasil. Então, essa lei Eusébio de Queiroz, ela proibia os navios negreiros, ela proibia que as pessoas fossem trazidas para o Brasil obrigadas. Então, esse foi o primeiro passo dado. Mas aí o povo falou, não, mas não adianta, porque a escravidão continua, né? Então, ele foi liberando as leis aos poucos para acalmar o povo, certo? Por isso que ele já não assinou a Lei Áurea logo de uma vez. Ele foi fazendo de pouquinho em pouquinho para ir segurando o povo mais 10 anos, mais 20 anos, até ele não conseguir mais. Depois de 4 anos, ele inaugurou a primeira ferrovia do Brasil. Aí todos os comerciantes ficaram muito satisfeitos, porque facilitou o caminho para enviarem as mercadorias, né, para enviarem os produtos. Então ele inaugurou aí a primeira ferrovia do Brasil. Depois aí, mais 12 anos se passaram, até a aprovação da lei do ventre livre, que é essa que eu citei para vocês, que a Isa falou, que é todo filho de escravo nasce livre. Os bebês nasciam livres, eles não eram mais escravos. Só que, na verdade, era uma liberdade pela metade. Porque se você é filho de escravo, você nasce livre, mas você vai viver aonde? Você vai viver com os seus pais, com os seus familiares, então você acaba continuando ali como escravo. Porque se sua mãe e seu pai não podem ter liberdade, como você vai viver sem eles, não é assim? Então foi muito difícil, o povo começou a perceber que essa lei não adiantava muito, né? E aí passaram aí mais 20 anos, aí veio finalmente a assinatura da Lei Áurea, que ele liberta todos os escravos, jovens, velhos e todo o povo passa a ter sua liberdade. Então, a assinatura da Lei Áurea que oficialmente põe fim
a escravidão no Brasil. E, por último, em 1889, foi feita a Proclamação da República, que dá o poder do povo escolher os seus governantes, e é essa forma de governo que nós temos até hoje, em que escolhemos os nossos governantes, seja ele presidente, governador, tudo isso pelo voto, ok? Alguém tem alguma dúvida? Ficou bem explicadinha as questões das leis e tudo mais? Perfeito, tá? Então, essa é a revisão da nossa prova. São esses os temas que estarão presentes na prova, os temas principais que nós temos que aprender sobre a nossa história. Nós não estudamos história à toa, nós estudamos para conhecer um pouco do passado e para a gente entender o porquê que vivemos desta forma hoje. E principalmente para sermos agradecidos pela liberdade que temos e continuarmos lutando por coisas melhores, tá bom? Vocês podem ligar o microfone para a gente se despedir. Meus amores, muito obrigada por vocês estarem aqui ao vivo comigo, porque mesmo podendo assistir apenas a gravação, vocês vieram me fazer companhia. Eu amo vocês, eu tô morrendo de saudades. Não vejo a hora disso tudo acabar pra gente se ver, pra gente se abraçar, tá bom? Quero que vocês se cuidem, que vocês aproveitem esse tempo para ler, para estudar, tá bom? Para descansar a mente, porque quando as aulas voltarem, vocês se preparem, tá bom? Amo vocês, tá? Essa gravação vai ficar disponível no site, caso vocês queiram estudar novamente, tá? Muito obrigada, viu? Beijo, ó. Tchau. Tchau, amo vocês. Tchau, Lara, meu Tchau. amor. Tchau, Isa. Tchau, Lara. Tchau. Lindas.